Bom, então, hoje nós vamos falar sobre o naipe de ouro. Então, aqui a gente tem as cartas de 65 a 78. Na parte de cima, o rei, a rainha, o soldado e o escravo. E depois, a partir do 69, vai 10, 9, 8, 7, 6, até o 78, que é o as. Então, o naipe de ouros, ele vai falar da nossa relação com o conhecimento, a sabedoria, a aprendizagem, o interesse e a energia, o estímulo que a aprendizagem traz, que a ação traz. Então, uma das cartas principais das cartas de ouro é a carta 75, que é a generosidade, aonde você vê ali como se a pessoa está completamente entregue ao seu serviço. Ela está usando todo o conhecimento dela, está dando tudo que ela pode dar de si, está agradecendo tudo aquilo que ela recebeu, ela se sente útil e ela se sente gratificada pelaquilo que ela recebeu, pelaquilo que ela fez também. Então, você vê, se a gente colocar aí até um pouco mais essa carta em destaque, a gente vai ver que ela tem os raios do sol, eles têm uma mãozinha que vai para baixo, então é como se o raio estivesse indo para baixo. Não, ele não está subindo, o raio está descendo, é como se o sol está emanando a energia vital. Então, quando eu estou dedicada ao meu serviço, porque aqui tem um sacerdote, e você vê, aqui tem um escravo amarrado, né? Então, a impressão que me dá aqui é assim, sabe? Quando você amarra o seu ego e pensa no todo, quando você deixa de pensar em si e passa a pensar no todo, no coletivo, quando você passa a dedicar tudo que você tem de melhor ao coletivo, você é gratificado com tudo aquilo que você precisa. Então, é como se você entrasse no canal da fluência da energia. Eu estou usando o que eu tenho de melhor, eu estou dando tudo de mim e estou adquirindo aquilo que eu necessito. Então, a carta generosidade, ela é, vamos dizer, o objetivo do naipe de ouro, e é o objetivo da vida, né? O objetivo da vida é você conseguir essa sintonia, onde você está dando tudo de você, está contribuindo num espaço que está valorizando aquilo que você está dando e está te retribuindo por aquilo. Então, esse é o objetivo do naipe de ouros, é você conseguir identificar uma forma de se afinar, de sintonizar, de sincronizar você com o universo que está ao seu redor numa atividade perfeita. Então, o rei de ouro, ele simboliza o momento onde você está conseguindo focalizar exatamente o seu ser, o seu indivíduo. Então, quem é o meu indivíduo? Qual é o meu patrimônio? Eu tenho consciência do meu saber, eu tenho consciência do que eu aprendi, daquilo que eu consegui aquilo que eu consegui integrar do que eu sou com o ambiente que eu estou. Eu tenho ciência de uma forma de integração do meu ser com o ambiente que está ao meu redor. Então, a carta 9, ela tem muito a ver com a carta do eremita, porque o eremita, ele fala, olha, eu vou tirar tudo aquilo que eu não me identifico, que não tem nada a ver comigo, e vou me concentrar só naquilo que eu valorizo em mim e nos outros.
Então, o Rei de Ouros, a carta 65, ela fala exatamente desse momento, onde você conseguiu encontrar seu sentido de vida, o seu propósito, aquilo que você considera o mais importante em você, para você e para o mundo. Então, o Rei de Ouro, ele sempre significa um momento muito importante de integração do eu com o indivíduo, com aquilo que ele tem de mais sagrado, de mais importante. E, assim, como eu falo do rei, dos naipes de vermelhos, né, copas e ouro, eles têm mais a ver com as ideias, com as definições, do que exatamente, às vezes, com a ação. Então, o Rei de Ouro, quando aparece lá no mês de janeiro, ele está marcando um momento de uma decisão importante, que, às vezes, em janeiro, a pessoa nem percebeu isso. Às vezes, ela só vai perceber isso em março. Então, em janeiro, aí ela fala, poxa, realmente, em janeiro, eu defini que eu queria isso, isso e aquilo. E, sim, tem realmente a ver com as coisas com que eu penso, com que eu acredito, com a minha ideologia, com a minha filosofia, com a minha forma de viver. Então, não é que a cada 7 anos você troca o seu sentido de vida, não. Você toma uma consciência maior do seu patrimônio, do seu cabedal de conhecimento, de informações, de interesses, e redefine melhor como é que vai ser daqui para frente. Então, como que eu vou me posicionar usando todo o meu cabedal nesses próximos 7 anos? Então, o Rei de Ouro, ele é sempre um momento de uma decisão importante. Mas, às vezes, por exemplo, se ele vem associado à carta 1, aí já pode aparecer nesse mesmo mês onde aparece o Rei de Ouro, pode estar falando da compra de um apartamento, ou o início de uma faculdade, ou o início de algo que é muito importante, o nascimento de um filho, algo que vai, de uma certa forma, que marca o início de uma nova etapa, bastante bem diferente do que a pessoa teve até agora, quer dizer, algo que mostra que algo que começou, que é muito significativo na vida da pessoa e que marca os próximos 7 anos, no mínimo. Né? Então, por exemplo, se ele entrou na faculdade nesse período, se ou ele ou ela entrou na faculdade nesse período e é marcado pela carta, pelo Rei de Ouro, significa que essa faculdade, essa universidade, é realmente muito importante. É fundamental, porque vai ser o que vai direcionar os próximos anos e talvez até a vida inteira. Como, por exemplo, um nascimento de um filho, ou até a geração de um filho, que vai determinar aí a vida dele inteiro, a vida dela inteira. Então, o Rei de Ouro pode ser só no campo da ideia, por exemplo, colocando o eremita junto, a partir daí a imperatriz, quer dizer, aquele novo sentido de vida que fez a pessoa se reorganizar diferente, com a carta 8, passar a dar mais valor a ela mesma. Então, aí está mais um sentido mais de ideias, de tomada de posição. Enquanto se vem a carta 1, que já é uma concretização, aí ela já vai também falar de uma situação concreta. E aí, nesse sentido, pode ser a compra de uma casa, uma faculdade, uma criança, que são coisas que, vamos dizer, que você vai pegar, né? E que não está só no campo das ideias. A Dama de Ouro, ela já vai ser o momento onde você está executando, usando o seu conhecimento. Você está usando todo o conteúdo que você tem, todo o seu conhecimento, o que você tem de melhor, aquilo que você considera que você é especial fazendo. Então, você vê Márcia,
que a carta da Dama de Ouro, a 66, ela vai, então, também ser associada ao eremita, porque no eremita você está descobrindo aquilo que você faz de melhor, aquilo que você tem de especial. O que eu tenho que é único, que ninguém faz? E aí a Dama de Ouro, ela está usando tudo aquilo que ela tem de especial, tudo aquilo que ela tem que ninguém tem, que só ela tem. Então, ela está se expondo, como a Dama de Copas, ela está mostrando o que ela é capaz de fazer, ela está usando todo o conhecimento, e muitas vezes ela aparece assim, poxa, eu me sentia tão frágil, por exemplo, junto da carta 16, da fragilidade. Eu me sentia tão frágil, mas agora eu estou vendo que na hora que o circo pega fogo, quem pega nas mangueiras e vai apagar o fogo sou eu. Então, espera lá, eu não sou tão frágil. A minha intuição, a minha sensibilidade também garante que eu tenha presença de espírito e saiba agir com clareza, com discernimento e resolver problemas que muitas pessoas não conseguem. Então, aí ela passa a acreditar mais nela mesma, nele mesmo, naquilo que ele é capaz de fazer. Então, a Dama de Ouro é um momento, muitas vezes, de perigo ou de desafio, porque está exigindo que a pessoa use tudo que ela tem, a sabedoria, o conhecimento, essas especialidades que tem. Então, vamos dizer, é de um desafio de mostrar o que é capaz, por exemplo, um desafio de resolver um problema que ninguém resolve, que você vai ter que usar o que você tem de especial e que ninguém tem ali ao redor, né? Então, é sempre um momento de uma exposição grande. E, às vezes, pode dizer, por exemplo, às vezes há males que vêm para bem. No momento que eu fui tão humilhada, eu consegui ter a força para dar a virada na minha vida. Falar, pera lá, estão me achando que eu sou tão bobinha, idiota assim? Não sou, não, pera lá. Vou mostrar o meu valor. Então, às vezes, ela aparece assim, né? Onde a pessoa, uma tomada de consciência e, sabe, onde a pessoa passa a se impor, né? A se impor numa situação onde ela estava sendo subjugada, humilhada, onde ela, de uma certa forma, dá aquela virada. E mais essa carta, por exemplo, junto da sacerdotisa, e, por exemplo, como eu já falei da carta 16, ela vai estar falando da descoberta da sensibilidade, uma iniciação, como com a 9, a descoberta da sensibilidade como uma capacidade, ou até a justiça, a carta 8. Agora, com a carta 11 já, e a 10, por exemplo, a retribuição e a persuasão, aí já vai falar da pessoa usando toda a força, dando tudo dela para resolver um problema, para superar uma situação difícil, né? Então, aí já aparece a 66. Aí, para um homem, a Dama de Ouro é aquela mulher que tem uma identificação profunda com ele, como o rei vai ser um homem que tem uma identificação profunda com a mulher. Aí a gente identifica uma alma gêmea. Uma alma gêmea é uma pessoa que é a peça que faltava para você realizar a tarefa do setênio. A alma gêmea pode ficar mais de 7 anos, e aí, então, ela tem ainda elementos para os próximos 7 anos, 21 anos, ou a vida inteira, mas não necessariamente. A alma gêmea pode terminar num período de 7 anos e, a partir daí, isso também tem direito a ter outra, não necessariamente é só uma alma gêmea na vida. A carta a 66, ela fala da mediunidade, de muita sensibilidade. Então, muitas vezes, ela caracteriza uma homossexualidade também. Então, às vezes, você vai ver num jogo de um homossexual, é bem normal que apareça a carta 66.
Isso explica um pouco as relações, o homossexual, em geral, muito dramático. Ele é muito dramático, ele tem esse lado de sentir as coisas de uma forma muito profunda. Até isso é que faz com que ele não tenha muita diferença entre homem e mulher. Por que trocar energia, né? Com homem ou mulher? E como também, por essa sensibilidade, às vezes ter muito mais traumas, e por isso uma homossexualidade que poderia ser uma bissexualidade acaba sendo homo em função de um trauma com o sexo oposto, né? Mas não que o trauma tenha provocado a homossexualidade, a pessoa já tem vamos dizer, uma bissexualidade. Então, é como se a impressão que eu tenho, na minha teoria, é que não é que existe o homossexual, existe o bissexual. Agora, os traumas fazem ele escolher, ele não querer um determinado sexo, porque o que tem é uma abertura muito grande para uma troca energética com qualquer tipo de pessoa, e não só com o próprio sexo. Então, de todo jeito, não quer dizer que todo médium é homossexual, mas a maioria dos homossexuais são médiums. Mas não é porque aparece a carta 66, então, que vai ser exatamente, como eu digo, você tem toda uma junção de coisas que... E uma outra coisa, eu não recomendo que você pergunte se a pessoa é homossexual ou não. Se a pessoa estabelecer um vínculo de intimidade com você suficiente, vai falar. Ele ou ela vai comentar, vai acabar dizendo que é homossexual. Então, deixa a pessoa falar, porque se por acaso você perguntar e a pessoa não for, isso pode causar uma dúvida muito grande, porque as pessoas confiam muito na gente. Eles confiam na sua capacidade de enxergar o que eles não estão enxergando. Então, aí você vai botar uma pulga atrás da orelha da pessoa. Como também muito cuidado de dizer de um amante, de uma outra relação afetiva, porque, como eu já falei, pode trazer muitos problemas. Aí a gente tem o Soldado de Ouro, já é uma carta que fala de um momento de muita compreensão, um momento, agora eu estou compreendendo coisas que antes eu não compreendia. Eu estou encontrando pessoas que me compreendem, me aceitam como eu sou. Agora eu estou aceitando as minhas ideias. Encontrei pessoas que pensam como eu, então eu não sou tão maluca assim, não sou tão maluco assim. Então, é um momento onde a pessoa está aceitando as próprias ideias, o jeito de ser, o estilo de vida, a ideologia, a filosofia de vida. Quer dizer, eu achava que o que eu pensava sobre a vida era uma loucura, era inapropriado, mas agora encontrei pessoas que pensam como eu e que não são malucos. Então, é meio essa carta, ela fala um pouco isso. É a compreensão até dos ciclos da natureza, porque aqui, como eu já falei algumas vezes, essa carta é uma carpideira, é uma mulher que comemora ou chora pelas coisas que estão acontecendo. É como se elas fossem contratadas para chorar no funeral, mas para comemorar a colheita, né? Para comemorar o casamento, o nascimento. Então, elas são aquelas que manifestam a emoção da comunidade. E, assim, de uma certa forma, elas confortam. Então, com o canto, com a dança, elas confortam a dor ou comemoram a alegria. Então, é como se elas fossem as agentes que lidam com a emoção, compreendendo, aceitando o estado emocional da pessoa. Então, existe a confiança,
existe a solidariedade muito forte nessa carta. Então, ela vai falar de uma pessoa que tem esse caráter solidário, amigo, compreensivo, tanto para o consulente como para pessoas que estão ao redor. Quer dizer, você está encontrou pessoas que estão te compreendendo, aceitando da sua forma de ser. Então, o Rei de Ouro fala de um homem espiritualizado. Às vezes ele aparece como um homem rico, quando aquilo é muito valioso para a pessoa que está tirando o tarô com você. Ou até por ser uma característica, é um cara muito rico, né? Agora, não necessariamente é uma pessoa mais espiritualizada, é um homem bom, de qualquer forma. Não é porque é rico que não seja um homem bom. A Dama de Ouro é uma mulher muito forte, é uma, vamos dizer, uma bruxinha, ou às vezes uma bruxona também. Uma pessoa muito forte que acaba interferindo e manipulando, às vezes, a vida, querendo manipular a vida do outro, né? Já o soldado já não tem que ter medo, porque é uma pessoa já super compreensiva, amiga, que pode confiar. E já o soldado, o escravo, a especulação, ela já vai dizer de um momento onde a pessoa está analisando. Espera lá, eu tenho conhecimentos, tudo aquilo que eu aprendi vale alguma coisa. As informações que eu tenho valem muito. Tem uma comunidade aí toda que precisa das minhas informações, do meu conhecimento. Então, eu também não vou jogar isso fora, também vou analisar melhor aonde eu quero colocar essa energia, aonde eu vou gastar essa energia. Eu tenho muita coisa que eu me interesso, eu não vou ficar gastando o meu tempo com qualquer coisa, quero focar naquilo que me interessa. Então, é um momento de analisar aonde focar a sua energia, mas é também um momento que você está usando o seu conhecimento sendo valorizado. E isso faz você avaliar melhor aonde você veio investindo a sua energia até agora. Então, essa carta ela tem um pouco passado, presente e futuro, no sentido de dizer, bom, no passado eu não dava valor às minhas informações, ao meu patrimônio. Então, eu também estava gastando à toa, estava investindo a minha energia em situações que não trazem o meu retorno e nem produzem mudança, que não adianta nada. Eu estou investindo minha energia em pessoas que não vão mudar, numa situação que já está decadente, né? Onde eu não estou aprendendo nada, então aí eu só me desgasto. E agora encontrei, mas você vê, sempre tem meio uma dobradinha. Se você até então não se valorizava, é porque você também não encontrou alguém que deu valor ao que você está fazendo. E se você passou agora a dar mais valor, é porque alguém te valorizou. A autoafirmação ela é imprescindível para o resgate da autoestima. Então, se você está resgatando a sua autoestima, como é no escravo, é porque alguma situação aconteceu que te trouxe essa segurança, essa confiança. Eu posso confiar naquilo que eu sei, porque isso vale muito. Então, não vou gastar à toa, eu quero analisar melhor aonde eu vou investir a minha energia, porque eu quero investir em situações que me tragam retorno, né? Onde eu estou aprendendo, situações que reforcem o meu interesse. Porque o interesse, a curiosidade, ela só cresce se você sacia um pouquinho, não é? Você aprende um pouquinho e você fala, poxa, aprendi isso, que legal. Quero mais. Então, quero aprender mais, né? Então,
O saber é saboroso, né? Ele é saboroso tanto para quem saboreia, como para aquele que aprende, como para aquele que está ao seu lado, que vai saborear aquilo que você, o seu saber também, né? Você tem um saber para ser saboreado pelas pessoas também, né? Mas você não tem pessoas que não entendem nada do seu saber, então que também não vale a pena investir. Então, a 68, como no momento ela fala dessa avaliação de uma de uma autoafirmação que aconteceu em relação ao seu conhecimento, à sua sabedoria, e com isso uma avaliação. E, assim, em termos de pessoa, ele vai falar uma pessoa que tem esse caráter especulativo, é uma pessoa que analisa onde que ela vai investir, é uma pessoa que está sempre, vamos se dizer, ligada nessa questão. Então, às vezes pode falar de uma pessoa que tem o lado da contabilidade, mas também fala do lado intelectual. Então, uma pessoa que gosta de estar lidando com conhecimento acadêmico, ou o dinheiro, a contabilidade, as ações, falando das associações, uma pessoa que tem capacidade de realizar associações também. Isso no nível tanto de acadêmico, até como no nível simbólico, né? Para você tirar tarô, você tem que treinar a sua capacidade de associações, né? Que é a associação de um símbolo com outro, do símbolo com a pessoa, com a realidade que a pessoa está vivendo, com a pessoa e com a realidade que a pessoa está vivendo. Então, a capacidade de associações é muito importante aqui, né, para qualquer estudo que você desenvolva, qualquer pesquisa, como também o trabalho com símbolos, com astrologia, etc. Bom, aí a gente começa aqui os números. Então, começando pelo 10, é o acaso. Em espanhol, essa carta chama o azar, mas o azar não é mala suerte. O azar é o acaso, quer dizer, aquilo que acontece inesperadamente. Então, como aqui é o unforeseen, quer dizer, aquilo, de uma certa forma, tem a ver com o desconhecido, mas com aquilo que você ainda não viu, né? Mas, e é interessante, porque essa carta aqui, para mim, é o símbolo do tarô. Então, o ser humano, ele anda meio achando que ele não é inexperiente, que ele não sabe para onde ele vai. Então, ele anda inconsciente. Mas isso é uma cegueira da mente, porque o espírito sabe muito bem o destino dele, que é a deusa Nut, porque a deusa Nut, ela é a deusa das águas, ela que traz as águas e a água da chuva, né, o rio, ela é do movimento das águas, mas ela é do movimento celeste também. É por ela que o barco percorre. E ela é também a deusa da astrologia. Você vê muitos desenhos da Nut como um desenho da vaca também, e todas as casas astrológicas baseadas nas estrelas, né? As estrelas e as constelações dentro dela. Aqui tem o Uruboros como símbolo, mas a representação seria as constelações estrelares, que está na maior parte das inscrições, né, nas pirâmides. Então, ela é a deusa da astrologia. Então, é como se dissesse, o escorpião, ele também
ele é quando ele usa o veneno dele, ele morre. Então, ele tem que saber usar muito bem a oportunidade dele, certo? Ele tem vamos dizer, uma vida efêmera. Não sei te dizer o nome, mas é como se dissesse, ele tem uma chance só, ele não tem 10 chances, ele não é que nem o gato que tem 7 vidas, ele tem só uma vida. Então, ele tem que aproveitar muito bem essa vida. E, então, é como se essa carta dissesse, as oportunidades são únicas, mas elas chegam na hora certa, no momento certo, e elas te empurram para você resgatar entrar de novo no seu caminho. Então, é como se falasse, você estava perdido, mas o universo, ele sempre abre uma porta para você voltar para o verdadeiro caminho, para o seu caminho. Então, ela mostra um momento que algo acontece que faz você lembrar por que você está na Terra, por que você veio para cá, qual é a sua missão, o que é que você é realmente importante para você fazer. E a impressão, nesse momento, é que você encontrou alguma coisa que junta tudo aquilo que você aprendeu e fez, e tudo que você caminhou, com aquilo que você sempre sonhou em atingir. Então, a impressão é que você encontrou o caminho das pedras. E aí você olha e fala assim, nossa, eu achei que eu estava perdida, e agora eu estou vendo que não. Ao contrário, olha, minha vida é retinha. Olha, eu já botei as pedras direitinho, e elas levam para onde eu queria ir. Então, é uma tomada de consciência onde você vê, poxa, não estou no caminho errado. Na realidade, tudo que eu fiz se une e é o caminho certo para aquilo que eu gostaria de atingir. Então, é um momento muito especial de sintonia, de sincronicidade, onde você sente que Deus está falando comigo, né? O universo está mostrando, me dando todos os sinais. Então, é esse momento assim meio mágico. E ele, muitas vezes, vai ter o papel do rei de ouro, no sentido de marcar o início de algo muito importante. Então, por exemplo, uma mudança de país, uma mudança de cidade, um reencontro com alguém, um parceiro, uma alma gêmea, que você vai... Então, ele pode marcar um momento muito importante que vai mudar a sua vida e que vai mudar a sua vida e começando algo que vai durar no mínimo 7 anos também. Agora, como ele tem esse caráter assim meio de, sabe, é um momento que você está entrando, está vendo o macro e o micro, que você está encontrando o céu com toda a sua grandeza e olhando para baixo, vendo o seu tamanho naquele universo, percebendo o seu papel dentro desse universo. Então, ele é uma carta que fala do global. E aí, por isso, ela fala outros países, outras culturas, estrangeiro, um estrangeiro entrando na sua vida, uma pessoa de fora, porque é como se ela trouxesse uma ampliação do seu mundo. Ele mostra que o seu mundo não é tão pequeno, que existe um mundo maior ao seu redor. Então, e pode falar tanto de mudança para fora, quanto um contato com estrangeiros, início de uma relação com o estrangeiro, e etc. Aí o 70, a cooperação, ela já fala de você estar encontrando, que aí é parecida com a amizade, a 67, o soldado de ouro, ela fala que você está encontrando pessoas e atividades que você se identifica, que você sente, bom, ali eu posso
contribuir, eu posso... são pessoas que se identificam com o que eu penso, com o que eu gosto, com o que eu considero que é importante para mim. Então, é um momento onde você está percebendo aí identificações, está vendo que pode contar com pessoas que pensam como você, que querem as mesmas coisas, que pensam as mesmas coisas. Também é mais uma carta que fala sobre a alma gêmea, que fala que você está numa relação onde existe muita conversa, existe sempre um assunto, sempre uma cooperação grande, um ajudando o outro, cooperando em construir algo junto também. Então, vai falar tanto de pessoas que estão cooperando com você, falam de atividades, cooperando também, como fala de uma relação de alma gêmea também. A 71, a avareza, ela já fala de um momento onde você está se preparando para um inverno. Então, um momento que fala assim, bom, olha, você tem todo um conhecimento, tem uma série de informações, tem essa propriedade, seu patrimônio, você está olhando ali o seu patrimônio, tudo que você tem, e falando, para lá. Eu agora preciso ver como é que eu vou usar isso. Agora eu quero me preservar daquelas coisas que estão me desgastando, porque eu quero usufruir melhor daquilo que eu tenho. Quer dizer, o vaso embaixo, eu já me adaptei a essa vida, consegui me adaptar bem, consegui produzir, tenho uma produção, tenho lucros, mas tem uma eclipse vindo, quer dizer, a estação vai mudar. Então, eu preciso ver o quanto que eu vou gastar, o quanto que eu não vou. Então, aí a avareza, ela mostra o dono da despensa, que aqui ele está contando o que ele tem, aqui ele está distribuindo. Então, aqui é o provider, né? Aqui fala o provedor, mas aqui em espanhol a distribuição é o distribuidor, aquele que distribui os bens. Então, ele distribui os alimentos na época da seca das coisas que estão sendo guardadas no celeiro. Então, ele é o guardador e o contador do inventório, vamos dizer. E aqui ele está na posição já de distribuição do conhecimento, da informação, dos alimentos, né, para os escravos, aqui no caso. Então, a avareza é um momento onde você está se contendo. E aí ela vai aparecer, muitas vezes, com uma carta de alívio, seguida, por exemplo, do mas. Você rompeu uma relação, saiu de uma situação, e isso permitiu você se libertar de coisas que estavam te desgastando muito, e com isso agora você vai poder passar a usufruir melhor das coisas que você já tem. Então, aí ela muitas vezes pode estar falando desse alívio. Muitas vezes ela também fala de você, por exemplo, numa dobradinha de você, por exemplo, você está acumulando algo para poder comprar alguma coisa no futuro ou para fazer uma mudança no futuro. Então, pode falar assim, bom, agora eu já tenho tudo o que eu preciso para poder fazer aquela mudança que eu queria. Então, ela pode dizer como, pode ser mostrando, eu já tenho tudo o que eu preciso para fazer aquilo que eu estava economizando. Então, eu economizei por muito tempo, agora já tenho tudo que eu preciso para colocar e dispensar, que poderia ser aqui, canalizar essa energia para aquilo que realmente me interessa. Então, ela mostra pessoas preservando no passado
economizando. Aqui ela tem consciência que ela já tem tudo que ela precisa, para no futuro poder utilizar isso para alguma coisa. Aí as cartas do lado é que vão falar. Aqui, enquanto aqui você vê pessoas na 69, estrangeiros, pessoas de outro lugar ou outra cultura, que trazem, que sincronicamente ajudam você a retomar a sua vida. A 70, a cooperação, é pessoas que estão cooperando com você no seu projeto de vida, nas coisas que são realmente importantes para você. A 78, uma pessoa pouco avarenta, preservada, então ele se preserva, né? Ele é meio avarento, meio pão duro. Agora, a 72, a purificação, também é uma carta de alívio. Ela fala de que você está tendo provas, de que você tem razão, que você está no caminho certo, que você está vendo as coisas como elas são. Ela fala de dissolução de mágoas, de medos, de conflitos. Então, fala da clarividência também. Então, é um momento onde você, então, está enxergando as coisas claras, enxergando tanto a sua vida, o seu destino, o que você quer fazer, quer dizer, o seu projeto de vida, vendo claramente que as decisões que você tomou no passado eram apropriadas. Então, também fala, de uma certa forma, tirando a culpa, né? E fala clareza, pessoas claras ao seu redor, que ajudam a clareza. E fala também esse lado de eliminar mágoas. Ela também, enquanto que a 71, que eu não falei, mas ela tem uma relação com a 68, com o escravo, de você estar avaliando melhor aonde você está investindo a sua energia, tentando se preservar do que te desgasta. A 72, ela também vai tanto confirmar 65, eu estou no caminho certo, como a 69, a 9, o eremita. Eu estou realmente descobrindo o que eu estava buscando. É uma confiança maior de ter reencontrado o seu sentido de vida, de estar de acordo com aquilo que você acredita. Então, uma confirmação de eu estou no caminho certo. A 73, o amor e o desejo, ela fala do interesse, da curiosidade, né? O amor é quando você olha algo, você gosta tanto, você acha tão bonito, que você quer conhecer mais. Você desperta a curiosidade. Então, a beleza, ela desperta a curiosidade. A curiosidade é que faz você crescer, aprender, crescer, se desenvolver. Então, o homem não é que ele queria conforto, o homem é curioso, ele quer saber como as coisas funcionam, ele quer ver se ele quer fazer igual, ele é curioso em copiar o que é a natureza, para tentar ser capaz de fazer igual. Então, a curiosidade e a vontade de perfeição, de melhoramento, de crescimento. Então, tudo isso é o amor e o desejo. O amor e o desejo é esse tesão de fazer as coisas, é a curiosidade. Então, o que te leva a viver, a ser feliz, a se realizar, é o tesão, é o interesse, é a curiosidade, é o amor, é o desejo. Então, por isso, essa carta, ela fala, muitas vezes ela diz, você viveu um período desanimado, desanimada, porque você não está aprendendo nada. Agora você descobriu coisas que te interessam, e isso está te restituindo a energia vital, a vontade de viver, a alegria. Então, ela fala da alegria, ela fala
de você estar tendo um retorno também. Você encontrou coisas que você gosta de fazer. Então, a curiosidade que te satisfaz, porque está trazendo coisas que você gosta, está trazendo elementos que fazem você se sentir bem, feliz, né? Então, é a carta da motivação. Por isso, às vezes, ela pode falar de dinheiro também, porque o dinheiro, ele é uma motivação, ele é uma forma que você reconhece, reconhecida como um retorno daquilo que você fez. Então, o dinheiro como retorno de uma dedicação, ele é um estímulo para que você continue realizando aquilo, ele traz esse estímulo para você continuar investindo a energia naquele lugar. Então, vê que tudo fala do sentido de vida, do propósito de vida, das associações e desse propósito, e que tem a ver com os seus interesses e aquilo que você considera valioso e belo, né? Essa carta também vai falar do sexo. Às vezes ela tem uma dobradinha mostrando que existe um desejo muito forte sexual, mas que por algum motivo está sublimado. Ou porque existe uma distância, que então não pode estar junto, então, para que falar de sexo se a gente não pode fazer o sexo, né? Então, ela pode estar ali sublimado, ou às vezes até existe uma relação, existe o sexo, mas ela é casada, ele é casado, e eu não quero viver essa relação. Então, pode dizer de um sexo reprimido, mas não necessariamente. Ela pode estar dizendo que existe muita química também. Aí vai depender um pouco das cartas que vão estar junto, né? Se esse sexo está sendo... Desejo sexual existe. Agora, se ele está sendo vivido ou não, por exemplo, com a carta 11, a persuasão, ele está sob controle, porque a emoção está sob controle. Ou, por exemplo, com o imperador, a mente está dominando. Então, o sexo pode estar reprimido. Mas com a carta 2, com a 19, a 15, você está vivendo aquela relação. A pessoa também pode dizer, uma pessoa muito interessante, sensual, que você tem muita química. A 74, a oferenda, ela fala um momento de dedicação. É um momento que você está livre para se dedicar a tudo aquilo que você considera muito importante. Então, ela tem a ver com a 66, com a Dama de Ouro, por ela estar falando, a pessoa está num momento de dedicação total a tudo aquilo que ela acredita que é importante para ela, aonde ela está usando todo o conhecimento e as capacidades, as potencialidades do espírito, do indivíduo dela, fazendo algo que ela acredita, porque ela está servindo um ideal que ela acredita, que tem a ver com os propósitos dela, e está livre, está sentindo, eu posso fazer isso, agora eu posso me dedicar a tudo aquilo que eu acredito, como também eu posso me dedicar a mim mesma, aos meus propósitos, aquilo que eu considero melhor para mim. Então, ela também tem a ver com a eremita, mostrando que a pessoa, no sentido mais o eremita no futuro, de eu tenho confiança que eu encontrei o meu caminho, que eu posso me dedicar às coisas que eu acredito e que eu posso ter confiança que eu tenho capacidade para isso. Então, é uma carta que fala que você está confiando em você e que você acha que você merece pensar em você também. Quer dizer, para servir o outro, eu não preciso esquecer de mim mesma. Eu não preciso dar para receber, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre à disposição
para aquele que realmente precisa, não preciso provar isso para ninguém. Então, ela muitas vezes ela aparece mostrando assim uma mudança de postura, né? Até agora eu servia o outro, achando que eu não tinha valor, e agora eu estou vendo que não, que eu também sou útil, eu não preciso servir ninguém, eu não preciso dar para alguém, eu posso, né? Eu sirvo para muita coisa, eu não preciso ficar servindo ao outro. Eu posso servir aos meus propósitos, porque eles vão beneficiar os outros também. Então, ela tem esse lado. No passado, eu servia aos outros porque não acreditava nas minhas capacidades. Agora, eu sirvo os meus propósitos porque eu sei que eu sou útil. E no futuro, eu vou ter a gratificação daquilo, mas eu não espero a gratificação, só fazer eu já tenho. Então, é um pouco esse lado de quando eu faço aquilo que eu acredito, eu já estou ganhando só por fazer. Então, fala da pessoa estar muito dedicada a ela, de uma mudança de postura, que ela agora passou a pensar mais em si mesma, e fala de uma pessoa muito dedicada também. Fala de uma mãe dedicada, um filho dedicado, um casal aonde um se dedica ao outro, cuida do outro, a não ser que tenha uma dobradinha, por exemplo, dizendo eu cuidava muito dele, agora acordei e estou vendo que eu não preciso fazer isso, certo? A 75, a generosidade, como eu já falei no começo, é uma carta onde você sente que você agora está fluindo, você está dando de si, está se sentindo útil e está sendo gratificado por isso. Então, é um momento de muita fluência, onde você sente como o rei que está muito conectado com aquilo, está sendo valorizado como o escravo, tem cooperações, como a Carta 70, está com a 74 dedicado ao seu destino, que é a 69, está se sentindo gratificado por curiosidades, que é a 73, e tem a 72, está muito claro com tudo que está fazendo. Então, é um momento, assim, de êxtase, de você estar dando tudo de si, sentindo muito gratificado por aquilo. Então, e grato pelaquilo que está recebendo. Então, eu digo que essa carta é um momento, assim, muito legal, especial, que você está sentindo até presenteado. Então, eu ganhei um presente de Deus, ganhei uma oportunidade muito legal, que me abriu a vida, recebi um dinheiro muito grande, muito legal, eu recebi um elogio, uma gratificação, que foi muito importante. Então, né, a sensação é de uma graça, de ter recebido uma graça. Aí, na carta 76, o dispensador já fala no momento de dizer, bom, agora você vê aqui interessante que os raios eles estão subindo, eles não estão descendo. Por isso que eu quis frisar, na 75, os raios descem. Na 76, os raios sobem. Quer dizer, então é um momento de muita dedicação a tudo que você está fazendo para poder atingir os seus objetivos. Então, é um momento onde a pessoa está tentando usar tudo aquilo. Ele construiu uma estrutura, que é essa deusa tu eres do plano inferior, e ele está agora dedicando todos os seus esforços para poder alcançar um objetivo. Então, é a carta daquele que controla, mas, então, eu quero chegar lá, então eu vou analisar a melhor forma de usar o que eu tenho para poder conseguir chegar até o fim. Então, ele tem uma associação, tanto com a carta 11, como com a 68, né? com a especulação. E a 11 no sentido de, bom,
Eu sei que eu tenho força, eu sei que eu estou centrada naquilo que eu faço, que eu sei fazer, mas eu tenho que controlar a melhor forma de usar o meu conhecimento para poder chegar até o fim. E, nesse sentido, ele também junta um pouco o sentido da carta 52 da Dama de Espadas, que está planejando a melhor forma de usar o que tem para atingir os objetivos também. Só que aqui ele está controlando o quanto ele gasta naquilo, o tempo, quanto eu me dedico, quanta energia eu coloco para isso. E a Dama de Espadas, ela já está controlando o conhecimento, vamos dizer, o quanto eu uso das minhas capacidades, até que ponto eu coloco todos os meus esforços aqui, uso todo o meu saber aqui, minhas capacidades ou não. Então, agora, como uma pessoa, você pode dizer alguém que é muito focado, às vezes você pode dizer que é um cara meio esbanjador, mas você pode dizer uma pessoa focada, que canaliza energia. Muitas vezes já saiu, não sei, ele de vez em quando está lá em casa, mas fica lá no trabalho dele, e eu chego, ele nem presta atenção. Quer dizer, é um cara focado, um cara que não se dispersa. Então, pode estar falando isso também. Aí, a 77, a desorientação, ela já vai falar do fecho de um ciclo, quer dizer, um ciclo se fechou, eu aprendi, eu consegui uma fluência, aprendi a canalizar a minha energia para atingir os meus objetivos. Então, agora um ciclo se fechou, eu completei uma etapa, e ainda não sei muito bem para onde eu vou. Então, é um momento ainda de uma certa desorientação, onde a pessoa está percebendo que um ciclo se fechou e que ela sabe muito bem o que ela não quer mais, mas ela ainda não sabe para onde ela vai. Ela olha para o futuro, mas ainda se sente meio presa no passado. Quer dizer, eu sei que eu tenho que ir, mas ainda não sei direito o que eu quero fazer daqui para frente. Mas eu preciso criar uma estrutura para poder realizar essa mudança. Então, ele está já começando a entrar no naipe de paus, porque ele tem ali a deusa falando que eu preciso de uma estrutura nova. Então, é uma pessoa, às vezes, meio desorientada, pode falar uma pessoa meio sem raiz, então, um estrangeiro, uma pessoa de outra cultura, ou uma mudança de país, uma mudança, né, de vida, a saída de uma situação, de um trabalho que você está mais de 7 anos, terminar uma universidade que dá aquela desorientação, e agora para onde eu vou? Então, são cortes de situações que você já vive há 7 anos, que também tem no As de Ouro, mas na 77 a pessoa ainda se sente um pouco confusa, ela ainda não sabe direito para onde ela vai, enquanto que na 78 já ela marca o corte, mas fala o renascimento. Você, né, corta a bananeira, mas já tem um broto crescendo, né? Ela já está, você já está renascendo, já está iniciando uma vida nova. Então, ela fala da ruptura de situações de 7 anos, mas fala do reinício, um renascimento, um início de uma nova etapa de 7 anos também. Nesse sentido, ela também volta à carta 65. É o momento de você romper com coisas que já não correspondem, onde aquele projeto, aquela etapa do seu projeto de vida terminou. Agora você já vai querer iniciar uma nova etapa. E muitas vezes ele pode vir marcando situações de início. Por exemplo, a mudança de país, num lugar que você vai ficar pelo menos 7 anos. Ou uma relação afetiva, que é uma mudança de ciclo, ou que faz 7 anos que você está sozinho,
e agora começa uma relação de 7 anos também de alma gêmea. Então, por isso, o as de ouro, né, muitas vezes ele é associado a um casamento, a uma relação duradoura. Mas ela vai mostrar de mudanças, de cortes. Então, vai falar, ela pode mostrar a morte, dificilmente da própria pessoa, mas ela pode aparecer, às vezes, no mês que a mãe morreu, o marido morreu, alguém morreu. Se tiver, por exemplo, associada com a carta 13, a imortalidade, ou porque fala da mudança e corte de uma relação com alguém que tinha uma relação profunda com o consulente. Não necessariamente é morte, mas às vezes é o distanciamento, né? Agora, às vezes pode ser a morte, às vezes você vê esse marco e aí a pessoa fala. Então, também a morte é uma coisa que a gente não deve falar, né? Dificilmente a gente vai ver a morte no futuro, porque não é fácil de você ver uma morte no futuro. Cada vez, eu já vi nos jogos que algumas pessoas que morreram e que tinham feito tarô comigo recentemente, eu olhei no jogo e a morte nunca aparece como a 78, por exemplo, nem com a 22, nem com a 13. Muitas vezes já apareceu até com uma 75, por exemplo, de ser um momento ao contrário, de iluminação. Então é interessante, parece que o tarô fala, quando a pessoa morre, vai para o céu mesmo. Ai, ai. Vai se encontrar com uma coisa maior, né? Com uma energia, vai se reintegrar com o todo. Tem muito mais a ver com isso do que com uma morte mesmo, vamos dizer. Bom, então aí hoje a gente falou sobre o naipe de ouro.